Olá, queridos. Vamos começar então a nossa aula 7 e 8, o sexto módulo da capacitação destino. Lembrando que agora nós estamos fazendo as aulas mais aceleradas. Então, nós temos hoje 7 e 8 e a 9 e 10 finalizando o sexto módulo. A lição 6, aliás, a lição 7 fala sobre os dons do Espírito Santo, dom de revelação. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E eu acho isso muito tremendo. Por quê, queridos? Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, de viver, de buscar. Hoje as pessoas não buscam mais os dons do Espírito Santo, elas simplesmente vão para a igreja para receber uma palavra de bênção na igreja e elas se esqueceram do Espírito Santo e do que o Espírito Santo pode nos oferecer, do que ele pode nos dar de munição, de armamento, para a gente poder viver uma vida espiritual firme diante de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, pela disposição que o Senhor colocou no coração do pastor César, para ele escrever esses livros junto com a equipe dele, meu Deus. Pai, nós entregamos ao Senhor a nossa vida, nos apresentamos ao Senhor e te pedimos, fala conosco, nos ensina, Senhor. Espírito Santo, ministra na nossa vida, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, a tua unção, os teus dons, Senhor. Derrama sobre nós os teus dons. Nós te pedimos em nome de Jesus. Derrama os teus dons na nossa vida em nome de Jesus. Ministra sobre nós, Pai amado, ministra sobre nós o teu sobrenatural. Nós não queremos ser homens naturais, Pai. Nós não queremos ser pessoas que simplesmente vão à igreja assistir um culto, Pai. Nós precisamos receber, Pai, munição de Ti, Senhor. Armamentos espirituais, Pai. Armas espirituais para que nós possamos viver uma vida espiritual. Para que nós possamos viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Eu clamo a Ti, oro a Ti, em nome de Jesus. Vamos, querido, então, para a lição 7, objetivos da lição 7. Compreender que todo crente pode receber os dons, não só pode, querido, como deve. Todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos receber os dons do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo vão nos ajudar a ter uma vida espiritual firme diante de Deus e vão nos capacitar a cumprir o nosso ministério, cumprir o nosso propósito. Entender que os dons são para a edificação da igreja. Desejar os dons do Espírito Santo, reconhecer que os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Olha só, o exemplo de Abraão e Rebeca. Abraão enviou seu criado para buscar uma esposa para Isaac. Vocês lembram dessa história? Estava chegando a hora de Isaac casar, a mãe dele não queria que ele se juntasse com as mulheres ali daquela região onde eles estavam morando, e então Abraão chama o servo dele, manda o servo dele voltar lá na casa deles para encontrar uma mulher para Isaac. O criado levou presentes e joias valiosas para entregar lá para a família da prometida, né? Para a família da mulher escolhida. O Espírito Santo ele faz o mesmo com a gente. Os presentes são os dons que o Espírito Santo traz e distribui para a nossa edificação. Deus enviou Jesus, e aí Jesus veio ali em forma humana, Deus veio em forma humana até a Terra, e ele cumpriu aquele tempo sem pecado aqui na Terra, morreu para nos resgatar, foi ressuscitado, e enviou o Espírito Santo para cuidar, para encontrar a igreja dele, para manter a igreja dele aqui até a volta dele. O Espírito Santo traz esses presentes para nós, que são os dons espirituais. Características dos dons, né? Primeira, para todos os crentes. Qualquer crente pode receber os dons do Espírito Santo. Não importa o passado, não importa as capacidades físicas nem intelectuais. Lembra quando, e a gente falou muito sobre isso na capacitação destino, quando Samuel foi ungir Davi. Samuel chegou para ungir Davi, ele viu
lá o Eliabe, o irmão de Davi, e ele pensou, nossa, com certeza é esse aqui, porque esse aqui é forte, esse aqui é alto, esse aqui é bonito. Sabe, às vezes eu vejo que as pessoas hoje ainda têm esse coração de Samuel quando chegou ali. Eu vejo pessoas que são líderes já, mas quando você fala com elas sobre liderar, elas falam assim, mas eu não sei falar, mas eu não sei orar igual você, mas, gente, eu tenho a minha vida inteira na igreja. É minha obrigação saber falar da Bíblia, é minha obrigação saber orar, não é saber orar assim, as pessoas acham que saber orar é falar bonito, é saber falar. E o Senhor não vê nada disso, Ele não quer nada disso. O Senhor não importa com o que você fez lá atrás, ou se você sabe ou não nem falar, se você sabe ou não ler hoje, o Senhor não se importa com isso. Ele quer te usar, Ele quer derramar os dons sobre você, Ele quer te capacitar, Ele quer te munir com as ferramentas espirituais para que você avance no ministério que Ele tem para a sua vida. Semelhante ao rei Assuero, presente segundo a sua generosidade o Senhor quer dar. Presente segundo a generosidade de Deus. Agora, queridos, imagine Assuero naquele banquete que ele fez. A Bíblia mostra como o Assuero era generoso. Se Assuero era generoso, ele que teve a capacidade de expulsar a própria rainha Vasti, a própria esposa do reino, ele era generoso, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o Espírito Santo é generoso para nos dar, para derramar sobre nós os dons dele, a graça dele, a misericórdia dele, a unção dele, a sabedoria dele, o poder, o discernimento. Nós precisamos crer que o Espírito Santo nos ama. E ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus bom, misericordioso, quer te preparar, quer me preparar para que a gente cumpra o chamado dele aqui na terra. Deus possui riquezas e generosidade ilimitadas. Se Assuero, que era um rei limitado, compartilhou da grandeza dele, quanto mais Deus quer compartilhar da grandeza dele a nós, aqueles que buscamos o Senhor. Outra característica dos dons é que eles são sobrenaturais. Eles não pertencem a este mundo, eles vêm do reino de Deus, eles são exercitados exclusivamente por meio da fé, não dependem de nível social, cultural ou econômico, apenas a fé tem valor para ativá-los. E eles são espirituais. Eu quero te contar uma experiência que eu tive logo no início da minha verdadeira conversão. Né? Eu sou da igreja a vida inteira, eu cresci na igreja, minha avó me levava para a igreja, eu era bebezinho. Eu tenho lembranças que eu, pequeno, assim, 3 anos, 4 anos, minha avó já me levava para a igreja. Um amigo do meu pai, que é hoje um grande empresário em Brasília, ele queria ser o meu padrinho quando eu nasci. E a minha avó não deixou que os meus pais me batizassem, porque ela falou que eu iria ser cristã, eu iria ser crente, não deixou que me batizassem ali na igreja católica. Então, olha só, eu cresci na igreja, mas a minha conversão, eu nasci de novo, no meu encontro. Foi no meu encontro em que eu nasci de novo. E ali na minha conversão, eu me lembro que eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu já recebi o dom de línguas ali no meu encontro mesmo, e eu orava em línguas por horas. Eu lembro que eu assistia às pregações do pastor Antônio Cirilo, me edificaram muito. Até hoje o pastor Antônio Cirilo me edifica muito. E nas ministrações dele, ele falava, olha, quando você estiver falando em línguas, o seu cérebro vai ficar assim, bugado, sem entender, mas não dê a mínima para o seu cérebro, continue falando em línguas, porque o cérebro quer entender a lógica da coisa, a nossa carne quer entender a lógica da coisa, mas continue falando em línguas, porque é um dom espiritual, é sobrenatural, não é físico, não é físico. Hoje eu tenho o dom de orar em línguas e eu tenho o dom de interpretar línguas estranhas, já facilita um pouco para a minha racionalidade, porque eu consigo interpretar muitas das coisas que são faladas. Mas no início foi complicado. Eu conheço pessoas que se questionam, mas eu vou falar em línguas, será que não sou eu falando besteira? Será que não sou eu inventando? Queridos, olha como é que o dom é ativado aqui, ó. Ele é ativado pela fé. É pela fé. Sem fé, você não vai conseguir ativar os seus dons.
É pela fé. Você tem que alimentar a sua fé. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você vai se passar por doido no início, talvez, mas você tem que acreditar. A classificação dos dons. Nós temos dons de revelação, que são os dons de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espíritos. Nós temos os dons de poder, que é o dom de fé, dom de cura, dom de milagres. E nós temos os dons de inspiração, que são os dons de profecia, de línguas e de interpretação de línguas. A Paula, por exemplo, ela tem muito forte dom de profecia nela. A Paula é tremendo, porque antes das coisas acontecerem, ela sempre sabe. Ela sempre sabe antes das coisas acontecerem. Isso é um dom. Isso é um dom que Deus deu a ela. E aí existe o dom da fé. Eu falo para vocês que o dom da fé é um dom que eu busco muito em Deus. Sabe, aquela fé inabalável, aquela fé que opera milagres. Eu me lembro uma vez, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num hospital, desses hospitais de queimadura, que trata queimadura. E aí tinha uma criança queimada, com as costas toda deformada, toda queimada. E eu ia, pegava nas costas daquela criança, começava a orar. E a pele começava a crescer de novo. E eu, naquele período da minha vida, eu orava tanto buscando esse dom, eu acreditava verdadeiramente, e acredito ainda, que Deus poderia restaurar as costas do enfermo. Eu orava pelos doentes, eu orava por tudo. Eu percebo hoje, contando aqui para vocês, que com o tempo isso foi desaparecendo. E é algo que eu tenho tanta vontade de viver, e que eu vou buscar com Deus, Pai. Sabe, o dom, o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar com zelo os dons. Porque às vezes, queridos, a gente busca um pouco, não recebe, não vê a manifestação daquilo e acaba desistindo, não é? Eu contando aqui para vocês agora, me lembrei da minha vida em que eu preciso buscar esse dom de novo. Eu tenho uma palavra sobre isso para mim. Sabe, existem os dons, você precisa buscar, e às vezes você já tem algum dom. Por exemplo, a Paula, quando a gente foi para o encontro, ela não recebeu o dom de línguas, dom de oração em línguas estranhas, ela não recebeu. Mas ela já tinha o dom de profecia muito antes. Ela era, desde muito tempo, ela sonha com as coisas, ela recebe uma revelação antes que as coisas aconteçam, e ela ficava triste, achando que não tinha sido batizada no Espírito Santo, porque ela não tinha o dom de línguas estranhas. E eu ficava, olha, mas você tem isso, você tem isso, você tem aquilo. E aí, para tentar mostrar para ela que a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo não é só quando fala em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é um dom. Olha quantos dons são. São 9 dons aqui. Línguas estranhas é um deles. Pode ser que você tenha um dom já e que você não tenha outro. E aí o que você pode fazer? Buscar em Deus, gastar tempo orando, buscando em Deus os novos dons, mas não desacredite da sua fé, de jeito nenhum. Como que é o uso dos dons? O uso dos dons, ele serve para o pastoreio sobrenatural, cuidar das vidas através de visão divina, direção correta e específica em lutas e necessidades. E ele serve para desfazer as obras do inimigo, quebrar o poder das trevas, anular o engano na mente e abrir o caminho de esperança. Olha, quando você leva uma interpretação para uma pessoa, uma palavra de sabedoria para uma pessoa, eu me lembro da minha célula, uma vez um discípulo estava passando por um momento muito difícil na empresa dele, uma dificuldade muito tremenda, muito forte, dando alopecia, caindo o cabelo dele, ele muito estressado, assim, uma situação muito triste. E aí eu falei com ele, eu falei, olha, você já tentou com todas as suas forças e não deu certo. Será que não é hora agora de você entregar isso nas mãos de Deus? Será que não é hora de você renunciar à sua força, à sua sabedoria, e entregar isso nas mãos de Deus? E ele conta para mim hoje, já uns 2 anos que isso passou, ele conta como aquilo foi libertador para ele, como ele acreditou naquela palavra, como ele entregou para Deus aquilo e instantaneamente, já na semana seguinte, as coisas começaram a mudar na empresa dele, as coisas foram evoluindo, foram crescendo, e ele fala muito que naquele ano, nos próximos 12 meses, ele cresceu, a impressão que ele teve é que ele cresceu 3 anos e meio, porque os dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento,
ela vem para servir as pessoas. Ela vem para ajudar as pessoas, para quebrar o poder das trevas, para trazer a direção correta na vida das pessoas. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo para que ele aconselhe através de nós. O uso do Espírito Santo serve para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é um corpo dinâmico e vivo, não é um público espectador, queridos. Ser a igreja de Jesus não é ir para a igreja, sentar e assistir um pastor pregando. Não, é atuar ativamente no reino. Os dons ajudam cada crente a encontrar o seu lugar de serviço. Através dos dons, você vai entender o seu chamado. Você vai se encontrar no corpo de Cristo, operando aquele dom no corpo de Cristo. Os dons preparam e fortalecem os fiéis para a obra. O propósito central é sempre edificar o corpo de Cristo. Nunca é para nós. O dom de línguas, o apóstolo Paulo fala que o dom de línguas é para edificação pessoal. Mas para que eu vou me edificar, queridos? Eu vou me edificar para que eu possa servir a igreja. Eu vou me edificar, me alimentar, manter a minha fé para que eu possa servir a igreja, para que eu possa servir o corpo de Cristo. Concluindo a lição 7. Os dons estão disponíveis para toda a igreja, não apenas para alguns. Para todo aquele que acredita, queridos, para todo aquele que busca, para todos aqueles que gastam tempo da vida atrás daquilo, para todos aqueles que jejua por aquilo, que ora, que clama por aquilo, foram trazidos para o benefício de todo o corpo de Deus. A fé cristã não é uma fé egoísta, uma fé onde eu busco para mim. Se você tem vivido até hoje uma fé onde você busca para você precisa repensar a sua fé. Porque a fé cristã, ela busca o benefício da igreja de Jesus. E buscando o benefício da igreja de Jesus, eu sou beneficiado por ele. Cuidando dos pequenos dele, ele tem cuidado de mim. Me dispondo a amar os pequenos dele, eu tenho percebido o amor dele por mim, a graça dele por mim. Nunca devem ser usados para satisfazer os caprichos pessoais. A verdadeira unção é sempre um fruto da ação de Deus em nós. Deus opera em nós. A glória de Deus, ele opera em nós. Para que o nome dele seja engrandecido, ele opera em nós. Aí dos dons tem o dom de revelação, que é a lição 8. O objetivo da lição é permitir que Deus forme um coração que ouve a voz dele, compreender que a palavra de conhecimento traz proteção e aprender a discernir a origem contra o que lutamos diariamente. Palavra de sabedoria, o conceito. O dom é estritamente direcionador, indispensável para guiar a liderança com clareza. Garante a aplicação da força correta no caminho correto. Se o ferro está embotado, a sabedoria resolve com bom êxito. Eu me lembro, um período da minha vida, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, assim, financeira, sabe? Passando por uma dificuldade, eu tinha pedido mão do meu emprego para começar um negócio, estava numa dificuldade muito grande, eu orando a Deus, na minha sala aqui, eu orando, falando com o Senhor, veio uma palavra forte em mim, uma palavra muito forte, falando assim, você está passando por isso porque não está tendo sabedoria. Você está pegando o dinheiro dos carros, está comprando outro carro com aquele dinheiro, não está tirando um pouco para ficar de reserva, e por isso que você está apertado, porque você não está tendo sabedoria. Você tem que pegar o dinheiro, tira um pouco para cuidar do mês, 1 mês, 2 meses, e vive 1 mês e vende, compra outro, e dá manutenção de forma que o seu caixa nunca fique vazio. Queridos, isso na minha oração. Eu recebi essa instrução do Senhor. E ela me direcionou. Ela trouxe clareza para mim. E desde que eu recebi essa palavra, nós nunca mais ficamos apertados. Desde que eu recebi essa palavra. Porque eu aprendi até dar essa manutenção no meu negócio, através de uma palavra de sabedoria que Deus trouxe para mim. Olha o exemplo de Salomão.
Deus permitiu que Salomão pedisse o que quisesse. Ele pediu um coração compreensivo, literalmente, um coração que escuta. Recebeu capacidade divina para julgar e discernir perfeitamente. A sabedoria recebida edificou e trouxe paz a todo o reino. Tinha um pastor Mike Murdock, ele falava que todo problema é um problema de sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria. Por quê? Foi por falta de sabedoria que aquele problema veio a existir. Todo problema é um problema de sabedoria. Como nós precisamos pedir sabedoria a Deus? Sabedoria para conduzir nossa casa, nossa família, nossos negócios, nossa vida, nossa saúde. Sabedoria para conduzir nossa célula, nosso discipulado. Sabedoria para conduzir nossas relações, de quem eu me aproximo, de quem eu me distancio. Nós precisamos de sabedoria. Por isso que várias vezes em Provérbios a gente ouve que sabedoria é mais importante do que o ouro e do que a prata. É mais importante do que o ouro e do que a prata. Por quê? Porque através da sabedoria nós conquistamos as outras coisas. Com sabedoria você conquista a sua saúde. Com sabedoria você conquista o respeito dos outros. Com sabedoria você conquista a graça. Com sabedoria você conquista o favor dos outros. Nós precisamos de sabedoria. Palavra de conhecimento traz informação exata para ajudar de maneira eficaz. Retira o véu humano e revela coisas que estavam ocultas. Mostra situações difíceis que exigem intervenção divina imediata. Permite conhecer o que foge completamente à percepção humana. É uma palavra de conhecimento. Quando Deus traz para você uma revelação do que estava oculto, e aquilo que estava oculto, depois de revelado, transforma a vida. O exemplo de Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade deles lá e falaram que meteram uma parte do valor. Apresentaram o dinheiro como se fosse tudo. Eles venderam lá por R$ 500.000 a cada deles. Aí guardaram, sei lá, 200 mil, só um exemplo, guardaram 200 mil, chegaram para os apóstolos e falaram, olha, nós vendemos nossa casa por 300 mil, está aqui todo o valor. Eles mentiram. O Espírito Santo revelou instantaneamente o engano a Pedro. Então agiu para proteger a integridade e a pureza da igreja, mostrando para os outros irmãos que eles não podiam mentir. Pedro recebeu essa palavra de conhecimento. Deus trouxe um conhecimento específico na mente de Pedro de uma situação específica para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse analisar e pudesse dar uma... Tem a revelação de discernimento de espírito, o conceito e o exemplo. O conceito, capacidade de detectar a origem espiritual de uma ação e desmascarar o inimigo. Exemplo bíblico, o jovem com o espírito de adivinhação. Paulo discerniu o espírito maligno operando por trás de palavras que pareciam boas. Vocês lembram dessa história? Aquela jovem que foi por trás de Paulo. Olha, vocês que estão ouvindo, esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem, esses dois são homens de Deus. Escuta o que eles estão falando. Paulo entendeu que aquilo era um espírito mentiroso. Expulsou o espírito daquela pessoa. Me lembro, esses dias aqui em casa, o Levi estava molezinho, estava doente. Ele estava ali molenguinho. E eu falei para o Paulo, amor, vamos orar aqui pelo Levi agora. Vamos orar pelo Levi. E nós oramos pelo Levi. Instantaneamente o Levi recobrou as forças. Olha só, era espiritual. Era espiritual. Às vezes, acontece muito quando um filho nosso está com um comportamento e a gente percebe assim, opa, esse comportamento não é normal dele. Esse comportamento não é normal dela. Isso é espiritual. Vamos orar, quebrando isso. A gente ora quebrando aquilo e a influência do mal vai embora. A influência do mal abandona aquela situação. É o discernimento de espírito. É saber o que está por trás daquilo ali. O que está por trás daquela pessoa. Para ter sucesso na jornada do ministério, nós dependemos do Espírito Santo totalmente. A gente deve buscar a ajuda de Deus diariamente. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está lendo a sua Bíblia todo dia? Você está tirando o seu tempo devocional todo dia? Se a resposta foi não, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando que você vai parar de falar não para essas perguntas?
quando? Eu me lembro de um discípulo meu, que já estava há alguns anos na jornada, e sempre que eu conversava com ele não estava lendo a Bíblia, ele não estava orando. Sim, sim. E aí eu li um texto de Hebreus para ele que diz assim: olha, já era para vocês estar comendo comida sólida, mas até hoje eu preciso ficar dando papinha, comida de bebê para você, comida espiritual. E eu falei com ele, eu falei, meu filho, até quando você vai ser uma criança, um bebê na fé? Quando você vai amadurecer na fé? E aquilo mudou a postura dele. Essa palavra confrontou ele no coração com amor, confrontou, mudou a postura dele, e hoje ele é um grande homem de Deus. Querido, até quando você vai ouvir essa pergunta? Você está lendo a Bíblia, você está orando, e você vai continuar falando que não está. Até quando, queridos? Até quando? Pedir que Ele nos revele constantemente o que os nossos olhos não podem ver. Nós precisamos do Senhor tomar todas as decisões de acordo com a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus. Vamos agora para a próxima aula. Deixa eu pegar aqui os slides para colocar aqui para a gente. Pronto, aula 9 e aula 10 do módulo 6. O que nós vamos aprender nessa aula? Compreender a autoridade e o respaldo do dom da fé. Fazer a vontade de Deus, não a nossa. Compreender o poder de Deus para curar doenças, identificar milagres como intervenção exclusiva de Deus. O texto de referência é 1 Coríntios 12, 9 e 10. Vamos ler esse texto juntos? Eu acho muito importante a gente sempre ter texto bíblico de referência, porque nós não, isso aqui não é uma palestra, não é? Isso aqui é uma aula espiritual, isso aqui é uma aula do reino de Deus para nós. 1 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operação de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Olha que coisa tremenda o apóstolo Paulo está ensinando para a gente. Dimensão sobrenatural do dom. A manifestação do Espírito é dada visando um fim proveitoso. Não é um fim inútil. Eu percebo, na prática da fé, houve um tempo na nossa vida, Paulo meu, em que nós éramos missionários mesmo. Nós operávamos muita fé. Nós íamos para o Boa Vista evangelizar, andar de casa em casa nas ruas, orando por aquele povo. Eu percebo que naquela época nós tínhamos tanto poder, porque nós estávamos debaixo de uma missão, tinha um proveito desse poder na nossa vida. Você entende o que eu estou querendo dizer? Os dons de poder operam além da capacidade humana natural, com um propósito. Qual o propósito? A edificação da igreja, expansão do reino. Classificam-se em 3 manifestações diferentes: dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Meu Deus, dom da fé. Diferente da fé salvadora, que nós recebemos por graça, a fé salvadora, a fé que nos salva, a fé em Jesus, não é isso aqui. Aqui está falando de uma dotação sobrenatural, concede capacidade de perceber claramente o invisível, desafia e conquista o impossível. É a fé do milagre. A fé do milagre. A fé do ousado. Sabe aquele crente ousado? É essa fé aqui que a gente está falando. A fé dá poder às palavras. As palavras expressam a autoridade de Deus. O Senhor Jesus tinha controle absoluto por sua palavra. Usando corretamente o dom da fé. Não deve ser usado para benefício pessoal ou carnal. Prioridade absoluta, fazer a vontade perfeita de Deus. Coloca plena confiança em Deus, na sua palavra, e ignora sentimentos e lógicas humanas. Traz vida a situações mortas. É o dom da fé. Sabe aquela situação que ninguém vê saída, mas alguém confessa e levanta a hora e Deus muda a situação? Sabe aquela pessoa enferma que a família já estava fazendo os preparativos para o velório?
e alguém com fé se levanta, ora, e Deus usa a vida dessa pessoa para transformar a vida daquele moribundo, é o dom da fé. O dom da fé, ele é tremendo, meu Deus do céu. O dom da fé, ele é maravilhoso. O dom da fé glorifica demais o nome de Deus, porque as pessoas recebem um milagre. Queridos, o que é um milagre? O milagre é aquilo que naturalmente a pessoa não conseguiria, humanamente ela não conseguiria. O milagre é aquilo que a pessoa olha e fala: só Deus pode fazer isso aqui. Isso é um milagre. E o dom da fé nos capacita para isso. O dom de curar, resposta divina à rebelião e doença humana. O plural dons indica variedade e amplitude de curas. A cura e a obra redentora de Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, lá em Isaías 53. As 39 chibatadas conquistaram a cura de todas as enfermidades ali naquela situação da cruz de Jesus. A salvação inclui a redenção integral do corpo. Eu acho muito tremendo a forma como o pastor César trabalha essa questão de cura. Eu fico observando, e nós vimos algumas situações na família dele, até na vida dele. Ele já passou por 3 situações de morte e ressuscitou. A nenenzinha lá, filha da pastora Sara, do pastor Lauzinho, morreu afogada, recebeu o diagnóstico de morte também lá, o laudo de morte dos médicos, e ressuscitou. Eu fico olhando como eles trabalham essa questão da cura. Eles não aceitam a enfermidade. Queridos, e eu vejo tantas vezes nós, cristãos, aceitando a doença, aceitando que seja a miopia, aceitando a enfermidade. E a Bíblia diz que o Senhor levou todas as enfermidades sobre ele. Por que então nós aceitamos a doença? Por que então nós aceitamos o remédio? Queridos, nós devemos buscar o dom de curar, o dom da fé. A gente não pensar assim: ah, não, isso é normal. Não é normal para quem crê, para quem busca. Sabe, queridos, há pessoas que não têm enfermidade, não carregam doença com elas. Há pessoas que são plenamente saudáveis. Nós devemos desejar isso para nós e para os nossos. A autoridade dada aos apóstolos, poder sobre os espíritos imundos, foi uma autoridade delegada para repreender a enfermidade. O legado de cura continua na igreja, disponível a todos os crentes comprometidos, ativados através da oração, do jejum e da fé. Existem algumas igrejas que acreditam que curar, expulsar demônios, ficaram só lá para os apóstolos. Mas, queridos, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que, como o Espírito Santo operou lá com os apóstolos, ele opera com a gente aqui hoje. E, William, por que você acredita nisso? Porque eu sou testemunho vivo de tanto milagre que Deus já fez na minha vida e através da minha vida. Tanto milagre que Deus já fez, tanta coisa tremenda, sobrenatural que Deus já fez na minha vida, na vida da Paula, na nossa casa, na vida através de nós, nas células. Meu Deus, tanta coisa. Não tem como nós vivermos tudo que nós vivemos e desacreditar do poder de Deus hoje. O Senhor opera hoje, Ele cura hoje, Ele transforma hoje, Ele liberta hoje, Ele restaura hoje, Ele faz milagre hoje. Não foi só lá no tempo da Bíblia, Ele faz hoje tudo isso. Milagres, obra sobrenatural sem a intervenção humana, que o homem não conseguiria fazer, produzida pela natureza onipotente de Deus. É a manifestação pura do poder de Deus. Do nada, Deus criou o universo, Deus criou tudo. As pragas do Egito são manifestações de milagre lá no Antigo Testamento. Abertura do mar, do ministério de Jesus, transformação da água em vinho, multiplicação dos peixes. Meu Deus, nós somos convidados a viver em milagres, querido. Não aceito uma vida, sabe, carnal, natural, física, cartesiana. Não aceita essas vidas só do que os seus olhos veem. Essa semana aqui em Brasília, nós tivemos um episódio, não sei se foi em todos os lugares que deu para ver,
Mas nós vemos a Lua, e Vênus, a Lua estava assim, só um pedacinho assim, uma Lua bem bonita. E Vênus, bem aqui assim na Lua, aqui, ó, grande, bonita. Olhando daqui, estava assim, ó, uma lasquinha só para encostar na Lua, bem pertinho. A gente olhando, os dois estavam bem perto. Aí eu falei com o Samuel, Samuel, pesquisa aí qual é a distância de Vênus para a Lua. Aí o Samuel pesquisou. 128 milhões de quilômetros a distância de Vênus para a Lua. Mas de onde nós estávamos olhando, estava tão pertinho. E eu falei, tá vendo, Samuel? Como a gente não pode confiar no que a gente vê, porque os nossos olhos estão olhando com Vênus e a Lua tão pertinho, mas eles estão a 128 milhões de quilômetros de distância. Nós precisamos aprender a olhar pelos olhos da fé. O dom de milagres é para aqueles que olham com os olhos da fé. O dom de milagre é para aqueles que não olham com esses olhos carnais, tão somente com eles. O maior de todos os milagres, o milagre do novo nascimento, a mudança mais radical da natureza humana. Isso ocorre por vontade, ele não ocorre por vontade ou esforço humano, é uma transformação de morte para a vida. O ser humano torna-se uma nova criatura. Não é da vontade ou do nosso esforço, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Nós, como co-participantes, buscaremos esse milagre, mas o novo nascimento é um milagre de Deus. Então, é algo que vem do Senhor, vem de Deus. Conclusão dos dons de poder, destinados a manifestar a autoridade de Deus, estabelece o reino de Deus em cada indivíduo, quebram opressões e amarras do inimigo, requerem entrega e cultivo espiritual contínuo. Lição 10. Dons de inspiração. Os dons que comunicam a mente e o coração de Deus. Capacidade de interpretar e transmitir mensagens celestiais. A importância da edificação da igreja em intimidade com o Espírito de Deus. Olha o texto, 1 Coríntios 12, 10 e 11. Deixa eu abrir aqui para a gente ler também. 1 Coríntios 12, 10 e 11. 1 Coríntios 12, 10 e 11. Há outros operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, e a um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. A voz do Espírito Santo, manifestações verbais inspiradas pelo Espírito Santo, exigem que o ser humano se torne um canal limpo, focam na edificação, instrução e direção espiritual. Inclui 3 dons específicos: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons que o Espírito fala com a gente. Profecia não é adivinhação, é a própria voz de Deus aos nossos corações. Não vem por vontade humana ou por análise mental, mas é o Senhor falando. É o Senhor revelando o que está acontecendo ali. É o Senhor contando o que vai acontecer. 3 propósitos específicos: edificar, exortar e consolar. Abre aqui 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículo 3. Diz assim: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que edifica. Você não vai profetizar para mostrar que é o irmão da profecia, para mostrar que é a irmã da revelação. Não, você não vai profetizar para envergonhar ninguém, para expor ninguém. O que for de vergonha que você precisar profetizar, você vai profetizar só você e a pessoa, baixinho, para não humilhar ninguém, para não envergonhar ninguém, porque a intenção é edificar, exortar e consolar, não é expor, não é humilhar ninguém. Variedade de línguas é a manifestação sobrenatural concedida de Deus, por Deus. Falar diretamente com Deus em mistérios, olha aqui, 14:2.
Quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Vai além da limitação racional. Por isso, quando eu falei lá atrás que o pastor Antônio Silva ensinava que quando você vai orar em línguas, você tem que deixar a sua mente descansada, porque a sua mente vai ficar assim, cara, você está falando besteira aí, você está falando coisa com coisa, isso aí é nada a ver. Sabe, querido? A mente não vai entender mesmo, porque não é racional. Ele é para edificação pessoal, mantém o crente fortalecido espiritualmente. Olha aqui, 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o que fala em línguas está edificando a si mesmo. Ele prepara o espírito para desafiar e conquistar o impossível. Por isso, você tem que orar em línguas, irmão. Não é só na igreja, na sua casa. Gasta um tempo orando em línguas. William, mas eu não tenho dom de línguas estranhas. Então, faz um propósito diante de Deus. Faz um propósito diante de Deus. Se consagra diante de Deus. Faz um propósito, gasta tempo orando. Você só vai receber o dom de línguas estranhas orando, irmão. Orando, irmão. Gasta um tempo orando diante de Deus, orando, suplicando, clamando. Um tempo diante de Deus, falando, Senhor, vem sobre mim. Lembra do povo lá em Atos 2. O povo ficou 10 dias clamando a Deus, aguardando a manifestação do Espírito Santo. Quanto tempo você está pedindo para Deus o dom? Às vezes você nunca nem pediu. Você tem que pedir, você tem que orar. Dom de interpretação, complemento perfeito. Anda lado a lado com o dom de línguas, traz revelação lógica e compreensão à congregação. Quem fala em línguas deve orar para o outro poder interpretar. Bom, vou dar um exemplo do que aconteceu no nosso congresso de carnaval agora. No nosso congresso de carnaval, o pastor Lau estava orando em línguas, no microfone, e eu estava entendendo tudo que ele estava orando. Tudo que ele estava falando, eu estava entendendo. Aí, quando ele terminou de orar em línguas, ele começou a chamar a igreja para uma oração que era exatamente a oração que ele estava orando em línguas. Só que agora ele estava... Tudo aquilo que o Senhor falou através dele orando em línguas, quando ele terminou, ele começou a chamar a igreja para fazer aquilo. E eu entendi a situação toda. E quando ele começou a chamar a igreja para fazer aquilo, foi para mim uma confirmação. Porque antes de ele falar aquilo, eu já tinha ouvido ele falar em línguas e interpretado. Isso acontece várias vezes. Várias vezes. Quando às vezes eu estou orando, quando às vezes a Paula está orando do meu lado, quando o pastor Lau está orando lá na igreja. É um dom que o Senhor te dá para que você interprete o que o Espírito está declarando sobre a igreja. Olha aqui, 1 Coríntios 4, 14 e 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Nós devemos interpretar, nós devemos buscar esse dom no Senhor. Conclusão dos dons de inspiração. São presentes celestiais para equipar o corpo de Cristo. Devem ser administrados com reverência e ordem. O apóstolo Paulo fala que ele preferia falar 5 palavras em língua que a gente entendesse do que 10.000 palavras em línguas estranhas que ninguém entendesse. Deve ter reverência, deve ter ordem. Você deve ter temor do Senhor quando você for usar os dons espirituais. Você não pode ser imprudente usando os dons espirituais. Não pode. Você tem que ser prudente, ser sábio, ser sábia. Não satisfazem os caprichos do homem, mas cumprem estritamente os propósitos de Deus. E eles te capacitam, me capacitam para realizar as obras sobrenaturais na terra. Queridos, nós devemos buscar os dons de Deus. Pai, capacita-nos com os teus dons. Levanta-nos com os teus dons. Derrama sobre nós os teus dons, meu Deus. Não deixe a gente ficar só na nossa força, que é tão fraquinha. Nós queremos receber os teus dons. Viver guiados pelo teu Espírito, Senhor. Guiados pelo teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém, queridos? Deus abençoe você.
Chegamos ao final da nossa capacitação destino. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que isso possa ter sido útil para você como foi para mim. Que você possa ter aprendido aqui como eu aprendi. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu encerrar a programação. Logo teremos mais vídeos, mais cursos, mais livros. Gostei muito dessa didática aqui, dessa temática. Que Deus abençoe você, que você possa ser edificado pelo Senhor, em nome de Jesus.